Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos juntos neste propósito de ler as Escrituras até dezembro. E como eu prometi, nós vamos dar uma introdução para cada um dos livros da Bíblia. Porém, antes de fazermos a introdução do livro de Gênesis, eu achei por bem fazer uma mini introdução geral à Bíblia, pois muitas pessoas que entraram conosco neste projeto, elas não estão familiarizadas com a Bíblia e neste momento nós temos 225 pessoas inscritas para a leitura da Palavra de Deus. No vídeo de ontem, o primeiro dia, foram 119 visualizações, né? E eu quero realmente incentivá-los a lerem as Escrituras. Eu gostaria muito que você pudesse ler toda a Bíblia e eu também quero te auxiliar na compreensão do texto das Sagradas Escrituras. Então, vamos juntos neste projeto, pois as Sagradas Escrituras, elas têm poder para mudar vidas, para transformar vidas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não é somente poderosa, ela é inigualável. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, eu reafirmo, pois isso é algo que eu tenho plena certeza de que a verdade de Deus, revelada em sua palavra, pode transformar vidas. E quem deixa isso claro é a própria Bíblia. Por isso, meu querido, minha querida, você que está aí participando conosco do projeto Conheça a Sua Bíblia, creia, persevere, siga conosco até o final, porque a palavra de Deus é poderosa, porque é o Deus eterno que está presente nela. Ele revelou a sua vontade a nós através dela. E através da Bíblia, nós somos conduzidos à compreensão de quem é Jesus, por que ele veio ao mundo. Enfim, a Bíblia é a palavra de Deus revelada para nos conduzir ao entendimento de que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar todo aquele que nele crer. Toda a Bíblia fala de Jesus. O Antigo Testamento aponta para o futuro, dizendo: o Messias virá. Os evangelhos nos mostram que ele está aqui. É a história dos evangelhos. O livro de Atos vai nos mostrar o nascimento da igreja e a expansão do evangelho. As cartas, tanto as cartas paulinas quanto as cartas gerais, vão nos dizer: ele veio, ele voltará. O livro do Apocalipse nos narra a conclusão desta história, dizendo: aquele que veio voltará para buscar a sua igreja. Por isso, nós vamos juntos nesta jornada conhecermos a palavra de Deus. Mas lembre-se, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Vamos em frente? Pois bem, a Bíblia, ela nada mais é do que uma coleção de 66 livros. Como você pode ver aqui ao nosso lado, nós temos aqui uma verdadeira biblioteca. Aliás, é isso que significa a palavra Bíblia. É uma palavra de origem grega, que quer dizer exatamente isso, livros. São um conjunto de 66 livros, mas cada um desses livros foi inspirado por Deus. E eles estão reunidos naquilo que nós chamamos de dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são 39 livros, já o Novo Testamento são 27 livros. Profetas, sacerdotes, reis, líderes da nação de Israel escreveram os livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, em sua maior parte, ele foi escrito na língua hebraica. Há algumas poucas passagens que foram escritas na língua aramaica. A maior parte foi verdadeiramente escrito em hebraico.
Já o Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega e ele foi escrito pelos apóstolos, pelos seus companheiros, por pessoas que estavam caminhando junto com eles. O registro do Antigo Testamento se inicia com a narrativa da criação do universo e vai se encerrar 400 anos antes da vinda de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele segue as linhas gerais que nós destacamos aqui. Ele nos conta a história de Israel. Começa com a criação do universo, segue a queda do homem, o juízo de Deus no dilúvio que ele enviou sobre a terra, nos mostra os patriarcas da nação eleita, nos conta a história de Israel, o cativeiro no Egito, que foi durante 430 anos, depois nos mostra o êxodo, quando Israel, que estava escravo no Egito, segue em direção à terra prometida, e esta caminhada ela durou por 40 anos por causa do juízo de Deus sobre aquela nação. Depois, durante 7 anos, a nação de Israel vai conquistar a terra prometida, a Canaã. Vem depois a era dos juízes, que são 350 anos. Logo depois aparece o Reino Unido, quando Saul, Davi e Salomão sucessivamente vão reinar 40 anos cada um sobre Israel durante um período de 120 anos. Depois, o filho de Salomão, ele acaba não dando sequência ao ensinamento de seu pai, o reino é dividido e durante 350 anos este reino permanece assim, até que são levados como cativeiros para a Babilônia, onde eles ficam 70 anos cativos, e depois o retorno e a reconstrução de Jerusalém, e isso é narrado durante um período de mais ou menos 140 anos. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, quando está falando dos patriarcas da nação eleita, está falando da história de Abraão, Isaque e Jacó. E o reino dividido é porque Israel será dividida em duas nações ficarão ao sul de Israel, que é Judá e Benjamim, e todas as outras 10 nações ficarão no norte. O termo Israel, ele será intercambiado. Às vezes nós vamos ver profetas usando Israel, falando do reino do sul. Outras vezes nós vamos ver os profetas falando Israel está se dirigindo às 10 tribos do norte. A sequência do texto, da leitura do texto, nos mostra para quem os profetas estão falando. Quando nós chegarmos lá, eu vou tentar destacar quais são os profetas que falam para cada um dos reinos. Todos os detalhes dessa história, eles são explicados nos 39 livros do Antigo Testamento. E eles são divididos em 5 categorias. Atente aqui nessa estante. Nós temos aqui os 5 livros da lei, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Depois nós temos os livros que são chamados de livros de história, ou os livros históricos, que vai de Josué até a história de Esther. Depois nós temos os livros que são os livros de sabedoria, que vai de Jó a Cântico dos Cânticos. Logo depois nós temos os profetas maiores, que são Isaías até o livro de Daniel. Depois nós temos 12 livros que são os profetas menores. Estes vão de Oséias até Malaquias. Eu preciso destacar aqui que quando se fala profeta maior, profeta menor, são o tamanho dos livros. Os profetas maiores são livros maiores e os profetas menores são livros menores. A importância de todos eles é a mesma, pois todos foram inspirados por Deus. Após a conclusão do Antigo Testamento, houve 400 anos de silêncio. E durante estes anos, Deus não falou, Deus não inspirou nenhuma escritura. Esse silêncio foi quebrado pela chegada de João Batista. E aí, João Batista
anunciou a vinda do Cordeiro de Deus, a vinda do Messias prometido, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Novo Testamento vai registrar a outra parte desta história. Ele vai tratar, vai nos mostrar o nascimento de Jesus Cristo e vai seguir até a culminação de toda a história, o estado final eterno. Isso significa que os dois testamentos, Antigo Testamento, 39 livros, e o Novo Testamento, os 27 livros restantes, eles nos contam a história que vão da criação à consumação dos tempos. Vai da eternidade passada até a eternidade futura. Nos conta a história do Éden perdido ao Éden para qual nós estamos caminhando. Por isso, nós entendermos que o Novo Testamento nos conta a história da Igreja de Cristo é essencial para nós compreendermos as Escrituras Sagradas. Quando nós pegamos, por exemplo, os Evangelhos, eles nos narram a vida de Jesus. E cada um dos evangelistas, ele abordou sobre uma perspectiva diferente. Por exemplo, o Evangelho de Mateus nos fala da perspectiva do reino. O Evangelho de Marcos fala da perspectiva de Jesus Cristo na condição de servo. O Evangelho de Lucas nos mostra a perspectiva de Jesus Cristo como homem, o Deus encarnado. Já o Evangelho de João nos narra a perspectiva da sua condição divina. Depois nós temos o livro de Atos, e no livro de Atos é narrado o surgimento da igreja. Nós vamos ver o impacto da ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito Santo, o nascimento da igreja e o início da pregação do Evangelho. Com tudo isso, nós vemos essa igreja crescendo e ela vai se multiplicando, porque o Senhor é que vai acrescentando vidas a esta igreja crescente através da proclamação do Evangelho. O que é Evangelho? É o anúncio das boas novas de que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz para pagar o preço para a salvação de todo aquele que crê. E a partir disso, o Novo Testamento segue, primeiro com as cartas do apóstolo Paulo, depois as cartas gerais, que são as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, as cartas de João, a carta aos Hebreus, as cartas gerais, e aí nós temos finalmente o livro do Apocalipse, né? As 21 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, elas foram escritas para igrejas e para indivíduos. Qual que era o objetivo de Paulo? Era explicar a importância da pessoa de Jesus Cristo e quais as implicações para a vida e o testemunho daqueles que se chamam cristãos. Paulo também alertava muito a expectativa da volta de Jesus. E, finalmente, o Novo Testamento ele vai terminar com o Apocalipse. E o livro do Apocalipse tem o início com o retrato da atual era da igreja. E ele, então, culmina no retorno de Cristo. Por que eu estou dizendo que o livro de Apocalipse ele traz o retrato da atual era da igreja? Porque logo no seu primeiro capítulo, segundo e o terceiro capítulo, o apóstolo João ele está mostrando, isso lá em Apocalipse, ele está mostrando por que ele está escrevendo, de onde ele está recebendo aquela informação, e ele então escreve, amando de Cristo, uma carta para 7 igrejas da Ásia. E estas 7 igrejas da Ásia, elas pintam um quadro da igreja atual em qualquer tempo, em qualquer era, até a volta de Jesus. E o livro de Apocalipse desenrola aquilo que nós chamamos de final dos tempos, é o livro da revelação dos final dos tempos, que vai culminar no retorno de Cristo para estabelecer o seu reino eterno, para estabelecer o seu reino com aqueles que nele creram. Mas o livro de Apocalipse também nos mostra, no seu final, o castigo para aqueles que não se rendem ao senhorio de Jesus Cristo.
né? O livro de Apocalipse nos mostra a glória e as bênçãos para aqueles que servem a Jesus Cristo, mas ele também nos mostra a condenação para aqueles que não se rendem à palavra de Deus e ao Senhor da palavra, ao Senhor da história, a Cristo. Após o reinado milenar de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o julgamento final acontecerá. E aí nós seremos conduzidos ao estado eterno. E ali, meus queridos, todos aqueles por quem Cristo morreu, de todas as eras, de todos os tempos, estarão juntos em uma eterna adoração. Os ímpios enviados ao inferno e os salvos pelos méritos de Cristo Jesus, herdando a vida eterna. Por isso, nós entendemos e aprendemos através da Bíblia que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar as vidas. Para que nós possamos entender a Bíblia, é fundamental que nós compreendamos o curso da história, desde a criação até a consumação. Além disso, é essencial que nós mantenhamos foco no tema que unifica toda a Escritura, porque a Bíblia ela tem um único tema frequente, e esse tema ele se desenvolve ao longo de toda a Bíblia, né? E esse tema frequente em toda a Escritura é o seguinte: Deus, para a sua glória, escolheu criar e reunir para si um grupo de pessoas, a fim de serem servos em seu reinado eterno, louvarem, honrarem e servirem a Ele para sempre, e por meio de quem Ele exibirá sua sabedoria, autoridade, misericórdia, graça e glória. O tema central da Bíblia é a salvação que Deus providencia para aqueles que o amam. A salvação do Senhor, ela vem através do Messias prometido. Para reunir os escolhidos, Deus tem de remi-los do seu pecado. O pecado entrou no mundo através de Adão. Adão era o representante da humanidade. Mas o pecado foi vencido na cruz mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o representante da humanidade, daqueles que nele creem. E a Bíblia, ela revela o plano de Deus para essa redenção. Para reunir os escolhidos, Deus tem de remi-los do pecado. E a Bíblia revela o plano de Deus para tal redenção. Desde o seu início, na eternidade passada, até a conclusão, na eternidade futura, nesse contexto, alianças, promessas e períodos são todos secundários ao plano contínuo da redenção. Há um só Deus, e a Bíblia tem apenas um Criador. Ela nos mostra, Deus é único, e Deus nos revelou o seu único livro. Há somente um plano de graça, que é registrado desde seu início, passando por sua execução até a consumação. Não há um outro meio pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão por intermédio de Jesus Cristo. A escolha de Deus, o propósito eterno de Deus, antes da fundação do mundo, que é nos relatado no primeiro capítulo de Efésios, é para nos conduzir até que todos cheguemos à glorificação. E entenda que quando eu estou dizendo aqui todos, não é porque todos serão salvos, são todos aqueles por quem Cristo morreu. A Bíblia é a história de Deus redimindo o seu povo escolhido para o louvor de sua glória. À medida que o plano e os propósitos redentores de Deus se desenvolvem nas Escrituras, nós vamos ver 5 temas que vão ser recorrentes em toda a Bíblia. Esses temas recorrentes em toda a Bíblia são o caráter de Deus, o juízo pelo pecado e pela desobediência, a bênção pela fé e pela obediência, o Senhor Salvador e o sacrifício pelo pecado,
o reino e a glória vindouros. Cada um desses temas merece uma aula específica, mas por enquanto eu não tenho tempo para poder desenvolver estas aulas. Então, por enquanto, eu queria que na medida que você estiver lendo as Escrituras, busque esses temas, porque eles são recorrentes na Bíblia. Quando você está lendo, tente descobrir ali no texto, cadê o caráter de Deus? O que esse texto fala do caráter de Deus? O que esse texto fala a respeito do pecado? O que esse texto fala a respeito do juízo? O que esse texto fala se caso eu desobedecer? Quais são as bênçãos recorrentes pela fé? O que é obediência? Há algo que eu tenha que obedecer no texto que eu estou lendo? Aonde Jesus Cristo é glorificado através da obediência desse texto? Esse texto aponta Jesus Cristo, esse texto nos mostra o sacrifício de Jesus pelo pecado. Esse texto, ele nos revela alguma coisa a respeito do reino, a respeito da glória vindoura. Estes temas que eu estou aqui mostrando, estes 5 temas, são para que você possa executar a sua leitura da Bíblia, porque todo o conteúdo revelado nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estão associados com estas 5 categorias. As Escrituras, elas nos ensinam e ilustram o tempo todo nestes temas. Por exemplo, o caráter de Deus e os atributos de Deus, você vai encontrar em todas as Escrituras, A tragédia do pecado e a tragédia da desobediência aos padrões santos de Deus, você vai encontrar em todas as Escrituras. A bênção pela fé e a bênção pela obediência às ordens de Deus, você vai encontrar em todas as Escrituras. A necessidade de um Salvador, por meio de quem, em virtude da justiça de Deus e da substituição vicária, ou seja, Cristo no lugar, pecadores serão perdoados e serão declarados justos e transformados a fim de obedecerem aos padrões de Deus. Você vai encontrar isso em toda a Escritura. A vinda, o fim glorioso da história, a redenção em Cristo Jesus, o eterno reino, o reino eterno de Deus. Esta promessa você vai encontrar em todas as Escrituras. Então, na medida que você lê a Bíblia, na medida que você estuda a palavra de Deus, é essencial que você compreenda estas 5 categorias, porque elas são recorrentes. Talvez no futuro, num outro momento, eu dê uma detalhada nestes temas, para a gente poder estudar estes temas e fazer talvez um panorama bíblico através destes temas. Por enquanto, eu não posso fazer isso. Quem sabe no futuro. Mas na medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós somos capazes de nos relacionarmos com estes temas e estes tópicos dominantes. E quando nós reconhecermos aquilo que é apresentado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de forma mais clara, nós vamos compreendendo o propósito de Deus e a história que Ele traçou para a humanidade. Então, quando nós examinamos estas 5 categorias separadamente, nós temos então uma visão geral da Bíblia. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, nós chegamos aqui ao fim dessa nossa aula de hoje. É um mini panorama geral da Bíblia. É só para a gente poder ter em mente do que nós estamos buscando, E nós vamos ter outras mini aulas dessas. Eu vou gravar uma aula de introdução ao livro de Gênesis, depois eu vou gravar uma aula de introdução ao livro de Êxodo, de tal maneira que você possa enxergar nas Escrituras o propósito de Deus, Por isso, se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal, Clique no sininho e aí você vai ser avisado de todas as atualizações que nós fizermos por aqui.
E se você está gostando dos conteúdos, então compartilhe estes vídeos, divulgue estes vídeos nas suas redes sociais, porque isso faz com que os vídeos ganhem relevância na plataforma do YouTube. E isto é bom para o canal e bom para a divulgação da santa palavra de Deus. Porque nós cremos que aqueles que ouvem a palavra de Deus, o Espírito Santo pode trazer a compreensão desta palavra ao coração deles e assim eles podem ser transformados, pois este é o nosso intuito, pregar o Evangelho. Nós não vamos aqui pregar uma denominação religiosa, nós vamos aqui pregar o Evangelho e ensinar as Escrituras. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um abraço e até breve.